torcedor nos incentivou e a gente conseguiu buscar esse resultado importantíssimo para a nossa caminhada. A segunda vitória seguida na competição. É a primeira vez na competição que a gente consegue 2 vitórias. Então, uma atrás da outra, isso também valoriza, dá confiança para o elenco. E a vitória passou primeiro pela consistência defensiva, né, da gente conseguir manter mais um jogo sem sofrer gols. A partir daí a gente conseguiu, né, ter muitos movimentos na região de meio campo, muitas aproximações da vinda dos jogadores do comando de ataque para criar jogo de pivô, né, muita chegada dos nossos laterais ao mesmo tempo, muitos cruzamentos para a área. Então esse volume de chances foi criando também um volume de escanteios, de situações de faltas e numa bola parada que a gente, né, tem repetido muitas vezes. Conseguimos aí, com a qualidade da batida, né, e o mérito do Messias, fazer o gol da vitória. Tivemos ainda outras oportunidades de ampliar o placar, mas são 3 pontos importantes que nos colocam aí na primeira página da tabela. E também lembrando que conseguimos alcançar a mesma campanha do ano passado nesse momento, né, na mesma rodada, o mesmo número de pontos. Isso nos dá expectativa positiva para a sequência do campeonato. Boa noite, Thiago Nunes, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Deixa o like, galera. Eu queria te perguntar, entender sua sensação com essa torcida. Pela primeira vez a gente percebe que temos um número de torcedores mais próximo daquele número que o Ceará costuma levar em jogos importantes, em jogos por campeonato brasileiro no Castelão. Como é que foi essa sensação para você? Como é que você avaliou aí a presença da torcida? Deu para sentir um pouquinho daquilo que era o normal do futebol, né? Criar um novo normal, a pandemia o criou. Deu para ter uma percepção do antigo normal do futebol, com essa presença do público, do torcedor do Ceará hoje no Castelão, Thiago? Esse é o futebol que a gente conhece, que a gente se acostumou a vida toda, né, tá envolvido, a presença do torcedor, né, a alegria, o grito, a insatisfação, a vaia, o sentimento transferido das arquibancadas para dentro do campo. Tivemos hoje uma recepção muito calorosa do nosso torcedor, fez um corredor na chegada do estádio ali, impressionante, né, a paixão e o amor do torcedor do Ceará pelo seu clube, e isso, né, acaba nos motivando, inspirando a também gostar, a também querer fazer parte desse ambiente que mesmo que sejamos profissionais do futebol, a gente se envolve com isso, então acaba gerando uma empatia, né, e um carinho único aí pela torcida e pelo momento que a gente está atravessando agora. A gente vem de 2 empates fora, 2 vitórias agora, né, e a torcida acreditando, como eu falei em outros momentos, né, não está olhando, o torcedor não está olhando para o nome da camiseta, e sim, né, o nome do jogador, e sim pro tempo todo, e a gente precisa manter isso. Faltam aí 9 rodadas para terminar, a gente tem alguns jogos em casa, nosso torcedor tem que continuar acreditando, ele é um ponto fundamental para a gente conseguir continuar crescendo na competição. Ainda falta um pouco para atingirmos nosso primeiro objetivo, né, e quem sabe, né, podemos ainda fazer grandes feitos dentro desse campeonato. Eu Viana da Rádio Assunção AM 620. Boa noite, Thiago Nunes, parabéns pela vitória. E Obrigado. o Ceará que pela primeira vez consegue 2 vitórias consecutivas neste campeonato brasileiro. Quais pontos de evolução você conseguiu perceber dessa vitória de hoje em relação à do domingo passado contra o Fluminense? Obrigado. Principalmente a maturidade, né? A gente tem sido uma equipe muito madura, entendendo o contexto do jogo, o momento que o adversário é melhor, o momento que nós estamos bem na partida. São dois jogos com situações completamente opostas. O jogo passado nós jogamos com um jogador a menos desde o início desde a metade do primeiro tempo. Então é um contexto bem diferente. Hoje jogamos, né, iniciamos com os 11 e terminamos com os 11 jogadores também. Então o que eu posso reiterar é que a equipe mais uma vez foi consistente na fase defensiva. Enfrentamos um adversário que sofreu pouquíssimas derrotas na competição, uma equipe que tem sofre poucos gols também. A gente conseguiu furar
essa fase defensiva deles, esse bloqueio que eles têm, essa capacidade de defender bem. Então é valorizar isso, o número de chances criadas, né? Nós tivemos aí em torno de 16 finalizações, 6 chances claras de gol. Ainda carecemos de melhorar o nosso aproveitamento das oportunidades, para que não precisamos, né, para que não seja preciso sofrer tanto, né, até o final das partidas, mas ao mesmo tempo valorizar o esforço que tem sido extraordinário dos atletas, né, e tem dado o seu melhor, o seu máximo, para que a gente possa, né, de uma maneira coletiva, buscar os pontos que a gente tem perseguido dentro da competição. Mais uma vez, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Thiago Nunes, eu sei que vocês agora já vão se preparar para o confronto contra o Atlético Paranaense, pois não há muito tempo, é um jogo lá, já na próxima quarta-feira, uma situação diferente da que você teve em relação à partida do Fluminense. Para esse jogo contra o Cuiabá, você terá para esse próximo confronto, porque teve uma semana entre Fluminense e Cuiabá e agora terá apenas 3 dias para o jogo contra o Atlético, levando em consideração ainda que tem uma viagem e o Ceará vai jogar essa partida fora de casa. Eu queria, por favor, que você falasse dessa questão desse pequeno tempo e como minimizar o desgaste, se é nesse tipo de situação que você já disse para a gente que não é muito de manter escalações, é nesse tipo de situação que é importante buscar alternativas de atletas menos desgastados, e que falasse um pouco sobre o Atlético Paranaense também, pois é um time que vive uma dubiedade, está em 2 finais importantes que podem dar a ele classificação para a Libertadores, inclusive, e títulos muito importantes como a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, e ao mesmo tempo no Campeonato Brasileiro está bem distante lá daquela zona de Libertadores, brigando ali atrás, com a Vitória hoje, que ficou um pouco mais distante, mas está numa briga para se afastar da zona de rebaixamento. Então, por favor, esses 2 pontos sobre o seu adversário e sobre a situação desse pequeno tempo até a partida da quarta. Obrigado, Thiago. O tempo entre os jogos é uma dificuldade que nós estamos atravessando, né? Não só nós, mas a grande parcela das equipes tem jogado muitos jogos em pouco espaço de tempo e, consequentemente, né, nós ainda temos um desgaste a mais, que são as distâncias a serem percorridas. Nós não vamos de voo fretado, vamos de voo comercial, então a gente vai sair amanhã no final da manhã já então vamos passar praticamente o dia de amanhã viajando, né? Chegamos aí em torno de 19 horas em Curitiba, então amanhã é um dia de recuperação. Cedo da manhã vamos trabalhar com os atletas que fizeram parte do banco de reservas hoje e alguns atletas que não foram relacionados, para deixar todos numa condição, né, no mínimo boa, para que eles possam ter também a sustentação de carga de trabalho para poderem atuar na quarta-feira. Temos uma situação que é incontrolável, ou seja, 3 jogadores que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, os 2 zagueiros, né, e o próprio Jael. Então vamos ter que fazer algumas modificações já nesses jogadores e avaliar a partir de amanhã se nós temos algum jogador a mais com desgaste ou até com alguma situação de pancada, lesão, né? O próprio Kleber cortou, né, o rosto hoje, tomou alguns pontos ali. Então são situações que a gente tem que avaliar a partir de amanhã. Sobre o adversário, né, o Atlético é um clube que eu conheço muito bem, né, tenho um carinho, uma identidade muito grande com o Atlético Paranaense, um clube que me oportunizou no primeiro momento de reconhecimento público na primeira divisão do Campeonato Nacional, e depois com as conquistas, né? Essas conquistas que você falou, eu tive a oportunidade diretamente de ser campeão na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e é muito difícil uma equipe conseguir, né, tá bem em todas as competições, tem que manter um foco dividido. Então, sabemos que essas competições, essas finais ainda estão distantes, né? Tem um certo tempo. O Atlético provavelmente vem com força máxima contra a nossa equipe. Teve uma vitória importante hoje contra o Red Bull fora de casa, né? Então, é um time que tem muita consistência, é um time que está muito equilibrado, né? Já tem uma rotina há muito tempo de uma mesma ideia de jogo, mesmo mudando alguns jogadores. Vai ser um jogo extremamente duro, difícil, né? Um fator local que eu conheço bem lá, que sempre facilita muito a vida da equipe da casa, mas nós temos que confiar no nosso potencial, confiar na nossa equipe e saber que nós temos condição lá de buscar um grande resultado fora de casa. Boa noite, Thiago Nunes, Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. Essa, Thiago Nunes, foi uma vitória da raça,
da luta, já que um jogo de muita marcação, um jogo muito complicado. Agora eu gostaria de saber de você qual o ponto alto, onde você viu realmente que o Ceará daria para trazer mais uma vitória. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. O ponto alto é a maturidade da equipe. A equipe ela oscilou pouco dentro do jogo. Criamos, como falei já anteriormente, 6 situações de gol, 16 finalizações e sofreu pouco, defensivamente. Então, soube o tempo de acelerar o jogo, soube o tempo de ficar mais tempo com a bola, usou do apoio da torcida, a seu favor, mas ao mesmo tempo não se empolgou muitas vezes, de acelerar de maneira equivocada pelo carinho que vinha nas arquibancadas. Então essa maturidade que vai se ganhando jogo a jogo, eu penso que é o ponto alto que nós temos que continuar tendo, esse equilíbrio para terminarmos a competição no mesmo ritmo. Boa noite, Thiago Nunes, Renato Manso do Sistema Jangadeiro. Na hora da penalidade, uma breve conversa entre os jogadores. Sobral pegou a bola, depois o Kleber, o Vina estava em campo, normalmente é ele o batedor oficial. O que foi que aconteceu? Por que o Kleber foi o escolhido para bater e para fazer a cobrança e ele acabou desperdiçando? Queria que você comentasse sobre isso. Obrigado. A gente tem uma lista de batedores, O Kleber faz parte dessa lista de batedores. Eu dou autonomia para os jogadores, dentro dessa lista, terem a autonomia de decidirem naquele momento. Então nós temos 2 a 3 batedores, onde o Kleber também faz parte dessa lista. E eles tiveram autonomia no momento de decidir, quem seria o batedor ali. Eu dou essa liberdade para os atletas. Acabou sendo o Kleber, O Kleber acabou, batendo, o goleiro defendeu. Mas não há de se crucificar ninguém. Nós temos que valorizar, o jogador que quis, que pediu a bola, quis bater, teve essa personalidade de chamar a responsabilidade. Não foi feliz dessa vez, mas nós temos que apoiar e principalmente valorizar o empenho de todos ali. E sabendo que numa nova oportunidade ele pode fazer o gol, pode finalizar. É um centroavante. E o cara que é acostumado a fazer gol, às vezes atravessa bons e maus momentos. Nós temos que dar moral para todo mundo e acreditar que o erro faz parte do futebol. Não é o que a gente gostaria, mas principalmente o meu papel como treinador é apoiar os caras sempre. É isso que eu vou fazer. Mais uma vez, da Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Thiago Nunes, queria que você pontuasse a questão de que você disse, que não é adepto a repetir equipes, mas eu te pergunto em relação do meio campo ao ataque, É o encaixe que você achou? Realmente você repetiu essa equipe contra o Bahia, essa mesma equipe contra a equipe do Fluminense e hoje contra o Cuiabá. Eu queria saber de você detalhes em relação a isso. É o encaixe que você está achando na tua equipe? São muito parecidas, por mais que nós tenhamos enfrentado 2 jogos fora de casa, com o Juventude e o Bahia. Você citou o jogo do Bahia, um jogo fora de casa, mas características de equipe parecidas, principalmente o Cuiabá e o Bahia. Então imagino que os jogadores que estiveram em campo nesses jogos eram jogadores que se encaixavam melhor pela característica do jogo, se complementavam em campo também. Mas isso, como já falei em outras oportunidades, não é um sinal que vai se manter a mesma equipe. Eu vou sentindo jogo a jogo, vou sentindo como é que está a recuperação dos jogadores, vendo os jogadores que se complementam a cada momento, e a partir daí definir as escalações. Thiago Nunes, tudo bom? Horácio Neto, setorista do Ceará pela rádio. Eu queria te perguntar. Problema técnico. Parabéns pela vitória. O quanto é importante essas 2 vitórias seguidas com o apoio da torcida e chegar bem diante da equipe do Atlético Paranaense com alguns desfalques importantes da equipe. Não, a vitória sempre traz confiança, a vitória sempre valoriza o esforço e o trabalho dos atletas, valoriza o trabalho do clube, valoriza o trabalho dos profissionais todos que estão engajados na mesma rotina e traz confiança para o torcedor, traz alegria, traz tranquilidade para a sequência do trabalho. Sabemos ainda que ainda temos objetivos a serem cumpridos dentro da competição, mas essas duas vitórias seguidas, elas pela primeira vez aconteceram dentro da competição. Nós temos que aproveitar desse momento agora, manter o nível de confiança alto. São 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias na última rotina e na última sequência. E
temos que aproveitar agora desse momento para fazer um grande jogo com o Atlético e desde já convocar o nosso torcedor para que no jogo contra o Sport aumente, em vez de 21 mil pessoas, possamos colocar mais de 30 mil, 40 mil pessoas aí dentro de casa, porque a cada jogo que a gente faz em casa a gente cria uma identidade ainda maior com o nosso torcedor. Temos que aproveitar desse momento e saber que juntos a gente pode mais. Ceará pela Rádio Povo CBN. Eu queria te perguntar sobre essa vitória do Ceará, importantíssima vitória do Ceará, e falar dessa campanha dentro de casa que o Alvinegro vem fazendo. O Ceará chegou a 30 pontos dentro de casa e iguala a campanha de 2019, a segunda melhor campanha da história da primeira divisão, dentro de casa, com 30 pontos conquistados. Para conseguir a primeira, precisa de conquistar mais 7 pontos. Eu queria que você me falasse desse feito do Ceará e se é possível conquistar a melhor campanha da história dentro de casa, com esse elenco, com essa força que tem apresentado na Arena Castelão. Sim, é possível, né? Quando nós encontramos essa sinergia, né? Essa parceria com o nosso torcedor, a Arena Vozão fica muito forte, a gente, né, acaba se superando também, criando, né, tendo um nível de confiança muito alto para jogar dentro de casa. Mas temos que buscar também pontos fora, né? Então a nossa ideia é pensar jogo a jogo, né? Eu gostaria de projetar que é possível, porque temos ainda 27 pontos a serem disputados, né? Então é viável. 24 pontos a serem disputados, é viável, mas temos que pensar jogo a jogo, né? Pensar primeiro no Atlético Paranaense, um jogo duro, difícil, depois pensar no Sport em casa, e aí, né, somando os pontos necessários para ver se a gente consegue atingir e bater essa meta.